Tutoriais HS Informática. Comece desde o básico ou expanda suas habilidades através dos nossos tutoriais. Tutorial Configuração de formulários. Config. No Config, vamos ver como configurar os campos de um formulário, criando identificação do formulário, marcas óticas, código de barra, caracteres impressos, caracteres manuscritos e criando um link entre os formulários. Identificação de formulários. A gente vai pegar, ou você pode pegar o PDF do formulário que acabou de gerar, ou você pode pegar um formulário já até mesmo que tenha sido preenchido. A gente até recomenda que você pegue realmente um cartão de prova, né, o cartão resposta já preenchido, e que faça a utilização dele. E fica até melhor porque aí você vai ter a situação real de como o cartão foi impresso, como que ele foi digitalizado. Então eu vou pegar aqui um cartão aqui, porque como a gente está em home office, eu estou sem o scanner conectado aqui, escanear em PDF também, e ele vai ficar em preto e branco, que é aquele padrão, no caso do Captural, que você escaneia ele usando a resolução de 300 dpi, nem mais nem menos, 300 dpi mesmo para ficar legal. Então você vai usar aqui em 300 dpi, ele vai ficar assim, e aí aqui no módulo config, você vai clicar aqui em novo, vai selecionar a imagem do cartão, vai selecionar aqui a imagem, e a partir daqui a gente vai configurar os campos, né? No caso a gente vai mapear aqui no Captural a gente chama essa configuração de template, né? Então a gente chama sempre essas templates, até mesmo se depois você precisar de suporte e alguém te pedir para mandar os arquivos do template, aí você já sabe que são os arquivos dessa configuração aqui, que a gente tem que mandar. Tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o identificador, porque a Captural também você pode processar diversos modelos de cartão ao mesmo tempo, que ele consegue saber qual é o modelo e processar, né? Você não precisa fazer o processamento separado. Você pode passar os cartões todos juntos, de diversos modelos. Então aqui nesse caso, eu vou usar essa palavra respostas aqui como identificador. Então aqui você tem os tipos de campo que o Captural trabalha, tá? Então eu vou selecionar aqui o identificador, aí você vai clicar e vai arrastar em volta da palavra que você quer usar. Então aqui você vai escrever o texto do identificador, você vai escrever como está na imagem, né? Então aqui você vai colocar respostas, por exemplo, e aqui a quantidade mínima de caracteres é o seguinte, você vai dizer para ele quantas letras dessas precisam ser identificadas para que ele valide isso. A gente vai colocar aqui pelo menos 4 letras para que ele valide essa informação, né? E esse identificador ele pode ser um texto, né? Que ele vai usar o OCR para fazer a leitura do texto, ou pode ser um código de barras também, né? Se for um código de barras igual em todas as folhas, ele pode usar isso como identificador também. E além disso, o Captural ele também consegue identificar pelo desenho do formulário. Então essa caixa aqui, ela fica marcada para poder que ele possa identificar pelo desenho. Agora, por exemplo, se você tiver cartões muito parecidos, por exemplo, eu tenho aqui um cartão de 100 questões e um de 90 questões, né, que são praticamente idênticos. Aí nesse caso, de repente, o recomendado seria você, se você estiver processando os dois juntos, você desmarcar essa caixa, porque aí caso ele não consiga ler o identificador, ele vai jogar isso como um formulário não reconhecido. E a partir dali você consegue, porque se você deixa essa caixa marcada, sempre que ele não consegue ler, né, o identificador, ele vai tentar identificar pelo layout. E aí você tendo dois cartões muito parecidos, pode acontecer que ele troque um. Então você confirma, ele só permite que você crie um identificador por formulário. Então aqui se você precisar modificar a posição, é só clicar e arrastar. Também se precisa, mudar o texto. Se você precisar também esticar, é só clicar aqui nas extremidades e esticar. E se precisar editar as informações, é só clicar 2 vezes aqui, porque todos os campos que você cria, eles vão ficando aqui nessa lista. Então, se você precisar editar algum campo, é só clicar 2 vezes aqui, ele vai abrir a tela, e aí você vai colocar as informações de acordo com o que você quer. Começar a configurar os campos de leitura mesmo. Aí aqui a gente vamos salvar esse template logo. Vamos aqui de treina 0705. Todo template que você salva, ele fica salvo na pasta onde o Captural está instalado, no caso o Manager, né? Onde o servidor está instalado, aqui nessa pasta Template. Então ele vai gerar 2 arquivos lá,
com extensão .hsc e hst. Tá? Então, esses dois arquivos sempre vão andar juntos. Então, se você quer fazer uma cópia dessa pasta aqui, todos os templates vão estar centralizados lá. E também, como eu te falei, se você precisar de suporte, alguém te pedir os arquivos, vai nessa pasta e você vai pegar os arquivos lá. Eles vão ser salvos com o mesmo nome que você der aqui. Então, esse arquivo treina 0705, ele vai salvar com esse nome, com duas extensões, HST e HSC. Então, você confirma, aí ele vai salvar o template, aqui a gente vai fazendo as configurações, né? Então, aqui como você já tem essas informações no banco de dados, né, que foram as informações que a gente imprimiu, vou fazer a leitura somente da matrícula e das respostas, né? Eu vou configurar para ler esse número aqui também, para você poder ver como é que é a configuração de campos de OCR, mas numa situação real não seria necessário, bastaria ler código de barras e as respostas, porque as informações você já tem no banco, você não precisaria ler o nome, por exemplo, a unidade, turno, tudo isso de novo. Bom, então a gente vai começar configurando aqui o código de barras. Então você vai clicar aqui em código de barras, aí você vai fazer a mesma coisa, você vai clicar e arrastar em volta da área do código, sempre deixando um espaçozinho a mais, né? Nunca coloca assim colado no campo, sempre deixa um espacinho a mais. Aí aqui ele vai abrir essa telinha. Então aqui nome do campo, você vai colocar o nome do campo que vai para o teu banco de dados. Eu vou colocar como se fosse inscrição, por exemplo. Inscrição. Aí aqui o tamanho do campo é o tamanho máximo que ele pode ter. Então aqui, se não me engano, tem 4, 6, 8, 10. Você pode colocar aqui 10. Tamanho máximo da sua matrícula. E aqui o tipo de código de barras, você vai colocar, ou você pode deixar a detecção automática, que ele vai pegar, pesquisar entre todos os modelos que ele reconhece e vai achar, ou então você pode selecionar. Aqui é um QR Code, aqui é um código de barras de uma dimensão, enfim. Você pode selecionar. Ele consegue fazer a leitura de todos os padrões do mercado, né? Lá no MERD você perguntou sobre o Interleave 2 de 5. No caso, ele não imprime o Interleave 2 de 5, mas ele consegue ler. Só para impressão mesmo que ele não tem. Ó, se você tiver dúvida dos formatos, você clica aqui nesse ícone e ele vai te dizer todos os formatos que ele lê. Beleza. Interleave 2 de 5, tá vendo? Ele consegue fazer essa leitura sem problema. Esses aqui são todos de uma dimensão. E esse aqui são todos de duas dimensões que ele consegue ler. Então aqui eu vou deixar a detecção automática mesmo, porque o código de barra de uma dimensão ele não costuma ter problema para achar, né, mais rápido. Aí aqui você tem algumas restrições que você pode aplicar. Por exemplo, o campo é requerido. O campo é requerido, então se por acaso alguém deixar a matrícula, aqui a inscrição em branco, ele vai parar e vai solicitar para você entrar com essa informação lá no módulo Viewer. E você também tem a opção de sempre verificar, né? Porque assim como o padrão do Capturol, é só mostrar o que tiver dúvida. Se não tiver dúvida nenhuma, ele salva direto no banco. Então, se você marcar essa caixa sempre verificar, ele vai mandar sempre para verificar. Então, aqui não é o caso, porque código de barras não precisa verificar sempre. E aqui você também tem a opção de nunca verificar. Porque o que acontece às vezes? Às vezes não é um campo muito importante e você, independente do que ele lê ali, você pode marcar essa caixa de nunca verificar, porque aí, independente de ter erro ou não, ele nunca vai mandar isso para verificação. O tamanho exato você pode aplicar. Então, por exemplo, se você sabe que todas as suas matrículas têm 10 dígitos, então você pode botar tamanho exato, que se tiver alguma coisa diferente disso, ele vai criticar, ele vai mandar para verificação e vai te dizer, o tamanho não está batendo, tá? Em relação à confiabilidade, é a confiabilidade do reconhecimento. Por padrão é 70%. Então, assim, sempre que o reconhecimento do código tem dúvida, que aquele código de barras está confiável, a leitura dele, né? Se tiver abaixo de 70%, ele vai mandar para verificação. Isso aqui raríssimas são as vezes que você precisa modificar isso daqui. A gente mantém isso daqui porque, como você falou, às vezes o cliente fez a impressora, começou a acabar o toner, o código de barras ficou saindo falhado, né? Um pouco mais claro, enfim. Aí muitas vezes o Capturol consegue ler, só que essa confiabilidade fica abaixo de 70%, e você tem outras formas de verificar se ele foi lido corretamente ou não, como por exemplo o tamanho exato. Se acaso ele estiver lendo corretamente, mas estiver mandando muito
verificação, você pode baixar essa confiabilidade para que ele faça, não fique mandando isso para verificação. Aqui, depois que você entrou com as informações, você vai confirmar, ele vai ficar lá marcado. Cada campo que você configura, ele tem uma cor característica. Tá? Isso é a mesma coisa. Se você precisar modificar a posição, é só você clicar e arrastar. No caso do código de barra, não tem problema de você pegar, por exemplo, assim, tá? Pegando parte do número. Você não precisa necessariamente pegar só a área do código, não. Você pode pegar uma área um pouco maior, ele vai conseguir localizar o código dentro daquela área ali. Tá? Então configuramos aqui o código de barra. Aí, como eu falei, né, embora não seja necessário, eu vou configurar para fazer a leitura desse número aqui de baixo também. Só para mostrar a configuração de campos de OCR. Então, OCR são os textos impressos. Então, você quer fazer a leitura desse texto aqui. Então, você vai marcar aqui a área do texto. Aí, aqui é a mesma coisa, né? O nome do campo, você vai colocar, vou chamar aqui de inscrição TXT, por exemplo. Tamanho do campo é 10. Aí aqui o idioma, né, ele tem a opção de diversos idiomas, inclusive o português. Só que a gente recomenda deixar nesse Europa Ocidental, que ele já abrange inclusive o português. Tá? Então aqui você não precisa modificar, não. A gente pensa até em tirar isso aqui no futuro. Né? Agora, o tipo de caractere é importante você filtrar o máximo possível. Então, se você sabe, por exemplo, que a sua matrícula tem apenas números, então você clica aqui nessa caixa e vai selecionar dígitos. Aí você clica nessa setinha para baixo, então ele só vai ler números. Se tiver ponto, traço, aí você pode colocar aqui pontuação. Aí você adiciona, então, números e pontos. Pontuação, traço, barra, essas coisas. Tá? Então, a gente recomenda que você restrinja o máximo possível. Mesma coisa se fosse nome. Então, aqui você tem alfabéticos maiúsculos, ou todos os alfabéticos. Enfim, você tem aqui moeda. Então, você tem algumas restrições que você pode aplicar. Então aqui, como eu sei que são só números, eu vou deixar só dígitos. E aqui você tem basicamente as mesmas regras que você tem lá no código de barras. Né? Você pode colocar que é um campo requerido, ou seja, se tiver em branco, ele vai criticar, sempre verificar, nunca verificar. Remover fundo, por exemplo, se você tiver impresso dentro de quadrículas, você pode remover as quadrículas. Não permitir espaços, ou seja, você está dizendo para ele que não tem espaço entre os números, né, o tamanho exato. E ignorar esse campo se tiver em branco. Então você pode colocar aqui, mesmo que esteja marcado sempre verificar, se esse campo estiver em branco, eu não quero ver. Tá? Então você tem essa opção também. Tá? Então vou deixar aqui como campo requerido, né? Não permitir espaço tamanho exato. E a confiabilidade segue aquela mesma linha da explicação do código de barras. Né? Se tiver abaixo de 60%, ele vai mandar para verificação. Acima de 60% ele não vai verificar. Né? Então, mas isso aí também, a explicação é a mesma do código de barras. Você só vai precisar modificar isso. Então aqui a gente confirmou. Está lá a área do texto. Então agora a gente vai começar a configurar as marcas óticas. Eu vou explicar 3 formas que você tem de marcas óticas. Aqui você pode configurar um campo para cada questão, que é o formato que a gente recomenda, porque depois na verificação fica mais fácil. Então você cria um campo para cada questão, é a primeira forma. A segunda forma é você criar um campo para várias questões. E a última forma seriam os grupos. Tá? Eu vou explicar o porquê do grupo. Então aqui a primeira forma é um campo para cada questão. Então a gente vai selecionar aqui o AMR e vai selecionar, desse caso, somente a área das bolhas. Tá? Então você vai pegar aqui somente a área das bolhas, aí ele vai abrir essa tela aqui. Vou pegar aqui para o lado um pouquinho. Então ele vai abrir essa tela. Aí aqui em nome do campo, a mesma coisa, é o nome do campo que vai para o seu banco de dados. Eu vou usar só a letra Q aqui, de questão, né? Pode ser qualquer nome. Então vou usar a letra Q e depois eu vou explicar por que eu fiz assim. Aí aqui em número de opções, você vai ver quantas opções tem. Então como a gente tem 5 bolhas, né, nessa área aqui, então são 5 opções, A, B, C, D, E. Número de segmentos, como a gente está criando um campo para cada questão, então é só um. Porque o segmento seria, no caso, se as questões estiverem na horizontal, o segmento está tratando de linhas. Se tivesse na vertical, estaria tratando de colunas. Né? Então, o número de segmentos é 1. Aí aqui eles perguntam, orientação de segmentos, horizontal
porque as letras estão uma do lado da outra na horizontal. Aí aqui você vai colocar editar valores das marcas, né? Então você clica aqui em editar valores e aí você vai colocar o valor de cada bolha. Então a primeira bolha é A, a segunda é B, C, D e E. Aqui você pode escrever o que você quiser, tá? Então, por exemplo, se ao invés de C você quiser colocar certo, aqui no A, se você quiser colocar, por exemplo, muito satisfeito, se fosse uma pesquisa, né, de opinião, você pode colocar uma frase. Enfim, o texto aqui é livre, você pode colocar o que você quiser. E aí você confirma, né, o formato das marcas. Sempre que tiver os cantos arredondados, a gente recomenda colocar bolha, tá? E sempre que for um ângulo reto, né, sempre que for quadrado ou retângulo, aí você coloca aqui retângulo. Então você vai selecionar o formato das marcas aqui, bolha. Aqui são os caracteres para múltiplas marcações, né? Então aqui você pode definir qual caractere vai ser usado no caso de múltiplas, qual caractere vai ser usado em caso de brancas, marcações em branco. Isso aqui você pode colocar o próprio espaço, se não quiser usar nenhum caractere, você coloca o espaço, tá? Aí aqui ele vai te perguntar se você quer usar múltiplas marcações. Múltiplas marcações seria, eu não quero que bote asterisco não, eu quero que me diga quais foram as respostas que o candidato deu. Ou então, sei lá, você está fazendo uma pesquisa de opinião que você precisa pegar mais de uma resposta, né? Então ele vai te perguntar, esse campo aceita múltiplas marcações? Sim ou não? O caso aqui é não, né? Então ele só vai aceitar uma marcação por campo. E se no caso aceitasse múltipla, você pode colocar o separador. O separador padrão é vírgula, né? Então se a pessoa marcar aqui, por exemplo, letra B e letra E, ficaria B, vírgula E no banco de dados, né? Ou o separador que você colocar. Aí aqui também você pode escolher para parar em múltiplas marcações e parar em marcações em branco. Nesse caso aqui não é parar o processamento. Nesse caso aqui, ele vai mandar para verificação. Ele vai continuar processando e vai mandar para verificação sempre que tiver múltiplas ou sempre que tiver em branco. Isso é opcional, né? Isso aqui você, na medida que você for usando o software, você vai determinar o que é importante, né? Como que você vai querer trabalhar, se é olhando sempre que tiver múltipla marcação ou não. Bom, o campo requerido é a mesma coisa, né? Você pode definir se esse campo é obrigatório, mas aí se você marcar aqui, parar em marcações em branco, vai fazer o mesmo efeito. Sempre verificar, normalmente, exóticas, né? Não permitir espaços também não. A não ser que você crie, por exemplo, imprimiu a matrícula em marcas exóticas, né? Então você pode colocar não permitir espaços e reforçar o contorno das marcas, né? Caso na hora de imprimir o contorno da marca fique com falhas, enfim, saia quase branco, você pode optar em reforçar o contorno. Por quê? Porque o Capturol, para fazer a leitura da bolha corretamente, esse contorno tem que estar bem visível, tá? Então essa linha aqui da bolha ela tem que estar bem visível. Se ela tiver, se sumir o contorno da bolha, pode ser que ele não consiga identificar corretamente. Então essa opção de reforçar o contorno serve para esses casos. Quando o contorno aqui estiver com falhas, ele pode tentar reconstruir o contorno. E usar a sensibilidade específica. O que é isso? O Capturol ele trabalha calculando o percentual de preenchimento das bolhas, né? Então ele vai pegar aqui, vai ver quantos % dessa bolha está preenchido e vai, baseado nessas informações aqui, dizer se isso está marcado ou não. Então o padrão dele é mínimo 25%, percentual ideal 35%. Né? Então o que isso quer dizer? Tudo que tiver abaixo de 25% de preenchimento, ele vai ignorar, ele não considera marcação. Tudo que tiver entre 25% e 35%, ele vai considerar como uma marcação duvidosa, ou seja, ele vai mandar para verificação. E o que tiver acima de 35% é uma marcação sem qualquer tipo de dúvida, né? Então ele sabe que está marcado e pronto. Você pode criar essa configuração por campo, ou você pode criar uma configuração geral que vai abranger todos os campos de marcas exóticas do teu formulário, do teu template. Eu não vou criar uma configuração para cada campo, depois eu vou criar uma configuração geral que vai abranger todos os campos. Tá? Então aqui eu vou confirmar, então ele
confirmou aqui, e a mesma coisa, né? Se você precisar esticar, enfim, vou aumentar um pouco o zoom, clicando com o botão direito do mouse, você aumenta aqui um pouco o zoom, tá? Então aqui, ó, eu criei com a letra Q. Por que eu criei com a letra Q? Porque agora eu posso copiar e colar. Então você pode dar o Ctrl C, ou clicar aqui em copiar e dar o Ctrl V para ele colar. Quando você dá o colar, Ctrl V ou clicar aqui, ele não cola imediatamente. Você tem que clicar onde ele vai colar. Tá? Então você dá o Ctrl V, aí ele vai colar. E aí quando ele colar, você vê que ele vai automaticamente numerando os campos, né? Então, questão 2, por exemplo, ele vai colocar lá Q2, Q3, Q4, por exemplo. Então e aí depois disso você pode apagar esse Q, né? Só selecionar o campo e dar o delete, ou clicar aqui em excluir, e ele vai excluir aquele campo. Tá? Então você tem esse recurso de copiar e colar. Outra coisa que a gente vai fazer aqui agora é a configuração, porque você criar um campo só, pegando vários outros campos. Aí aqui a gente vai agora criar um campo de OMR também, pegando da questão 5 até a 9. Então vou pegar aqui o OMR, vou selecionar aqui da 5 até a 9, e aí ele vai abrir essa tela aqui, né? A mesma tela que ele abriu lá. Aí aqui agora a gente vai botar nome do campo, chamar de Q de 05 a 9, a 09. Número de opções vai continuar sendo 5, né? Porque continua sendo A, B, C, D e E. E agora o que vai mudar é o número de segmentos. Como os segmentos estão na horizontal, então a gente tem aqui, a gente está tratando de linhas, né? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então são 5 segmentos. Tá? A orientação está na horizontal, então a gente vem aqui editar valores. E aí a mesma coisa, você vai colocar o valor de cada bolha, A, B, C, D e E. E aí, sendo os valores iguais para todas as linhas, você pode clicar aqui em replica valores, ele vai automaticamente replicar os valores aqui para todas as linhas. E aí é só confirmar. O restante das configurações é o mesmo do que a gente viu anterior, né? Então eu vou colocar aqui em parar em múltiplas e parar em branco, né, para efeito de treinamento, porque para a gente poder ver como é que é a verificação disso. E o restante é a mesma coisa que nós vimos lá, né? Caractere de múltipla, caractere de branco, que você pode configurar. E aí você confirma. Então agora, quando você selecionar o campo, você vê que ele está abrangendo todas essas questões. Vou salvar aqui. E agora a gente vai ver a criação de grupos. Para que serve a criação de grupos, grupos de campo no Capturol? É para você poder justamente juntar vários campos em um só. Isso é por exemplo, deixa eu tentar abrir aqui algum modelo de formulário que tem um grupo para poder explicar melhor. Esse aqui é um exemplo do que eu quero mostrar do grupo, tá? Quando você cria um formulário onde as marcas têm, por exemplo, assim, um texto ao lado do campo, ao lado da bolha, você criar um campo de OMR pegando toda essa área aqui, deixa eu só selecionar aqui, pegando toda essa área, você pode ter problema de leitura, porque ele pode achar que esse texto aqui faz parte dessa bolha, tá? Porque na verdade ele varre essa área aqui em busca das bolhas. Então se você tem esse texto aqui, ele pode achar que esse texto faça parte do preenchimento dessa bolha, tá? Então você pode ter problemas no reconhecimento desse campo. Então o que a gente faz para solucionar isso? Isso aqui serve para todas essas outras opções, tá vendo aqui que você tem os textos enormes aqui do lado das bolhas, ó. Aqui você tem números, aqui você tem textos grandes. Então para todas essas situações a gente recomenda a criação de grupo. E a criação de grupo, você vai criar um campo aqui para cada bolha, ela dá um pouquinho mais de trabalho, mas é mais seguro. Você vai criar um campo para cada bolha e depois vai agrupar. Então quando você cria o grupo, você clica aqui no grupo, ó, ele vai automaticamente selecionar todas as bolhas, né, ou todos os campos que fazem parte daquele grupo. Tá? Então a criação de grupo é para ser usado sempre quando você tiver esse tipo de marca, né, onde você precisar colocar um texto do lado, por exemplo, qual é o tipo de prova? Verde, amarelo, azul e branco. Então, se você colocar do lado, aí você vai criar aqui, como por exemplo aqui, cor ou raça. Então seria nessas situações.
Agora voltando aqui para o nosso template, né, que a gente está criando lá. Continuando aqui, a gente vai criar um grupo para simular essa situação aqui na questão 10. Né? Então, supondo que aqui você tivesse textos ao lado, essa letra tivesse ao lado da bolha, por exemplo. Não é tão grave assim, porque a letra fica colada na bolha. Mas se você tivesse um texto grande, como a gente viu lá, aí a gente vai criar aqui um campo para cada bolha. Então você pega aqui o primeiro campo, né? Cria um campo para cada bolha. Então o nome do campo aqui eu vou dar A, porque é a letra A. Número de opções é uma só, né? Porque só tem uma bolha. Número de segmentos também um. E aqui editar valores eu vou colocar A. E o restante eu vou deixar dessa forma mesmo, sem marcar nada, né? Confirmo. Faltou coisa aqui. Não, eu fiz, né? O valor aqui, letra A, ok. Aí agora eu vou copiar esse campo para todas as outras bolhas, né? Ctrl V, aqui na bolha B, bolha C, B. O nome do campo que você vai dar, na verdade, pouco importa, porque depois quando você agrupar isso, o que vai valer mesmo é o nome do grupo, tá? Então, mais aqui para efeito de treinamento, né, eu vou clicar aqui na bolha B, vou alterar o nome do campo para B e vou alterar o valor aqui para B. Confirma. Aqui é a mesma coisa, eu vou alterar para C, alterar o valor aqui para C. No D, e no E. Tá? Editar valores é. Ok. Então depois que a gente criou e configurou um campo para cada bolha, você vem aqui nessa opção de criar grupo. Você vai dar o nome do grupo. Vou chamar isso aqui de questão _ 10, por exemplo. E aí você vai dizer quais são os campos do template que fazem parte do grupo. Então vou selecionar aqui o campo A, B, C, D e E. Tá? Então esses aqui vão ser os campos agrupados. Né? Aí aqui você ele está te perguntando, permite a junção dos campos? O que é isso? Né? Se você botar assim, seria a mesma coisa de aceitar a múltipla marcação. Todas as marcas que forem feitas, ele vai colocar, vai separar por vírgula ou separador que você informar aqui. Se você colocar não, ele vai tratar como se fosse um campo normal. Só vai aceitar um campo marcado, só uma bolha marcada dentro desse campo todo aqui. Tá? Então aqui permitir a junção dos campos não, porque aqui eu estou fazendo isso somente para ler uma questão. Tá? Mas se fosse, por exemplo, você tem lá o campo nome que ele tem duas linhas. Você quer juntar as duas linhas do nome, aí você vai permitir a junção de campo. Aí aqui você tem a opção de parar em múltiplas e parar em branco. As configurações do grupo sempre vão sobrepor as configurações do campo. Tá? Então mesmo que eu tenha deixado lá que o campo não é para parar em múltiplas ou branco, se aqui no grupo estiver dizendo parar em múltiplas e parar em branco, ele vai seguir o que está aqui. E a mesma coisa, o caractere para múltipla e o caractere para branco, o que tiver no grupo vai sobrepor o que está no campo. Então, feito isso, né, aqui você tem a opção de campo requerido, sempre verificar, né, não permitir espaços, ignorar campos em branco. Eu vou confirmar e agora ele criou aqui o grupo Q10. Então, quando você clicar aqui no Q10, você vê que ele vai selecionar uma área azul, pegando todos os campos que fazem parte daquele grupo ali. Então, feito isso, a gente vai salvar aqui. Aí agora a gente vai ajustar, como eu falei, né, a sensibilidade do AMR. Só que ao invés de fazer isso para cada campo, eu vou fazer isso uma configuração só que vai pegar todos os campos. E como é que eu faço isso? Você vai clicar aqui nessa aba de configurações gerais. E aqui você vai colocar sensibilidade de OMR. Então, sensibilidade de OMR, você vai colocar o percentual mínimo e o percentual ideal. Aqui eu vou colocar 20 para o mínimo e 21% para o ideal, porque eu quero que ele fique bem sensível e não tenha meio termo. Tá? Eu quero que ele seja ou está marcado ou não está marcado. Então, então eu vou colocar ele bem sensível. Aí isso daqui você vai ajustar de acordo com a forma como você trabalha aí. Né? Se o candidato faz um xizinho, eu não quero ler o xizinho, eu só quero ler se pintar a bolha toda. Então você vai ajustar com a sua forma de trabalho. Então aqui você vai clicar em aplicar
se você entrar aqui agora em qualquer campo de OMR, você vai ver que ele alterou aqui os percentuais. O mínimo agora é 20%, o ideal é 21% para todos os campos de OMR. Bom, feito isso, né, eu vou salvar aqui o template de novo, né, para ele salvar essas configurações novas. E agora a gente vai configurar a exportação dos dados. O que é configurar a exportação dos dados? É configurar onde ele vai salvar essas informações. Se ele vai salvar isso num arquivo texto, num arquivo Excel, num arquivo Access, mas para fazer isso, o template não precisa estar aberto. Você pode fechar o template, tá? Clicando aqui em fechar. Pode fechar o template e você pode fazer essa configuração de exportação tanto aqui no módulo config quanto no próprio módulo manager. Você tem essa opção aqui também, de configurar a exportação. Por que isso? Porque o Capturol ele também tem um controle de usuários, então você pode definir coisas que os usuários podem fazer ou não. E além disso, como o Capturol funciona no módulo local ou servidor, a gente coloca a configuração de caminho de exportação. Você tem que configurar um caminho que seja visto por todas as estações do Capturol. A unidade C da sua máquina, porque a unidade C da sua máquina é diferente da unidade C do servidor. Então você precisa colocar uma pasta que seja comum para todos os módulos, né? Isso se você estiver trabalhando em rede, claro. Então você pode fazer essa configuração tanto no Manager quanto no Config. Configurar a exportação. Você vai selecionar o template, né? Então vou selecionar lá o template que a gente acabou de configurar. Aqui você vai selecionar o formato. Então você pode exportar para TXT, Access, SQL Server, DBF, Excel, Oracle, MySQL, PostgreSQL, XML, SPSS, HTML e o formato DAT, que é aquele formato antigo das leituras, né? Então você vai selecionar. Aqui no meu caso eu vou selecionar. Você pode exportar um formato de cada, se você quiser. Pode gerar um TXT, um Excel, um Access, tudo ao mesmo tempo, ou um SQL Server, um MySQL, tudo ao mesmo tempo. Então aqui eu vou selecionar o TXT, selecionar a pasta onde esse TXT vai ser gerado, salvar aqui na minha área de trabalho. O nome do arquivo, você pode colocar ele com qualquer extensão, tá? Se você não informar nenhuma extensão, ele vai usar o padrão TXT. Mas se você quiser gerar, por exemplo, um .del, que era um formato lá que o Teleform gerava, ou se você quiser um DAT, alguma coisa assim, é só você colocar o ponto aqui que ele vai gerar. Se você deixar sem nenhuma extensão, ele vai usar o padrão TXT. Aqui é o separador de campos, ou seja, no caso do TXT, né, dependendo do formato que você escolher aqui, muda essa tela de configuração. Então, nos casos de TXT, você pode selecionar o separador de campo. O padrão é ponto e vírgula. Não, eu quero que seja separado por vírgula. Quero que seja separado por hashtag. Enfim, é só você vir aqui e alterar o separador de campo. Né, o padrão é ponto e vírgula. No final de cada linha, ou seja, no final de cada cartão que ele lê, ele dá o nome da imagem que gerou essa informação. Se você não quiser que saia o nome da imagem junto, né, dos dados do candidato, você desmarca essa caixa. Se você quiser que saia a imagem, então o último do TXT sempre vai ser o nome da imagem. E aqui você tem a opção de inserir o nome dos campos da linha ou não. Aqui também você pode terminar a linha com caractere separador, né, porque por padrão ele não coloca esse ponto e vírgula depois do último campo. Então aqui você tem como configurar o seu TXT. Aí feito isso, você vai clicar em testar conexão. Ele vai dar essa mensagem que o arquivo não foi encontrado, porque ele vai criar esse arquivo quando você processar a primeira imagem e vai alimentando esse arquivo. Ok, então eu vou clicar aqui em confirmar. Exportação configurada. Se você quiser criar outra exportação, é só você selecionar o template de novo, e aí você seleciona outro formato, por exemplo, MySQL. Aí você vai precisar aqui entrar com as informações de servidor, usuário, senha e banco de dados, e a tabela que você vai usar. Enfim, né? Dependendo do formato, isso aqui muda. Por exemplo, se for Excel, você vai ter que ter o arquivo Excel vazio.
Tá? O arquivo Excel não precisa estar com a planilha criada, não, ele mesmo cria a planilha. Você só precisa criar o arquivo vazio. Aí a mesma coisa do Access e de outros bancos. Tá? Então a gente configurou aqui o TXT e agora a gente vai fazer a leitura. Né? Aqui no config você tem outras configurações, como por exemplo, se você quiser alterar o caminho do servidor, né? Você mudou o manager de máquina, instalou o manager de computador. Aí você pode vir aqui alterar o caminho e aí você vai dizer qual é o novo caminho, né? Aqui eu fechei, aí quando eu abrir de novo, ele pede para informar o novo caminho. Tá? Bom, então aqui você tem essa opção de alterar o caminho. Como eu estou aqui tudo na mesma máquina, ele já abre automático, senão ele ia pedir aquela telinha onde você colocou C:/capturol, né? Ali ele solicitaria o caminho. Aqui você tem a opção de ignorar verificação, que seria isso. Por exemplo, você está processando os cartões de faltosos juntos, né? Então você pode dizer o seguinte, não, se o campo, sei lá, se você tiver um campo no teu template, no teu cartão lá onde candidato faltoso, ausente, né? Se esse campo estiver marcado, então aqui você pode criar essa condição. Você seleciona o template. Isso se você tiver, isso aqui é mais usado para aqueles casos onde você está usando a opção de parar em campos em branco, né? Então aqui você pode colocar, sei lá, supondo que aqui fosse a minha questão 1 fosse o ausente. Então se a questão 1 estiver em branco, que seria o caso sublinhado, aí você pode botar ignorar todos os campos. Aí ele não vai verificar os cartões. Mas isso é mais nos casos onde você está trabalhando, como eu falei, com parando em marcações em branco, né? Quando você não para, os faltosos não vai fazer diferença. Tá? O idioma é você mudar o idioma do Capturol, né? Você clica aqui em idioma, você pode escolher o idioma dele. Ele vem no padrão inglês, né? Se você quiser botar em português, é só clicar aqui em português. Tá? E grupos de templates, se você estiver trabalhando com templates de várias páginas, né? Por exemplo, no caso de uma pesquisa, você tem lá uma pesquisa com 5 páginas. E aí você quer gerar essas 5 páginas no mesmo banco de dados, né? Porque automaticamente você pode criar grupos de templates, onde você vai dizer aqui, por exemplo, supor, pesquisa 01. Aí você vai selecionar o template. Aqui, por exemplo, o caso desse cliente aqui, que é uma pesquisa mesmo. Então aqui eu tenho página 1, página 2 e página 3. Então você pode clicar aqui, página 1, qual vai ser o campo-chave? Meu campo-chave vai ser aqui o ID do aluno, né? Então você adiciona. Aí você seleciona aqui o outro template, página 2, o meu campo-chave aqui vai ser o ID do aluno. Aí você vai formando links de páginas, né? E aí você pode exportar isso. Você clica aqui em confirmar, olha, cadastrou o grupo, e aí se você vier aqui em configurar a exportação, você clica aqui em ver grupos de template, e aí você vai ver que ele criou aqui uma pesquisa 01, que foi aquele grupo que a gente criou. E aí ele automaticamente vai unificar os campos das duas páginas, entendeu? E aí você faz uma exportação só para N páginas que você tiver. Muito bom. Bom, então, dessa forma a gente finaliza aqui o config. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queira rever aqui? Agradecemos por você ter assistido ao tutorial do config do Capturol. Caso tenha necessidade de algum auxílio ou suporte, por favor entre em contato conosco através do telefone que consta em nosso site www.hsinformatica.com.br ou através do e-mail suporte@hsinformatica.com.br.